graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, iremos fazer uma reflexão neste momento na Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 5, do versículo 25 até o 34. Diz assim a Palavra de Deus: Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo, Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem me tocas as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te apertas e perguntas: Quem me tocou? Mas ele olhava ao redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Disse-lhe ele: Filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Senhor, obrigado, meu Deus, por esta palavra, tua palavra que vem de encontro às nossas necessidades, porque é dela que sobrevivemos. É a tua palavra que é viva, que nos dá força para caminharmos, continuar caminhando dentro de uma sociedade corrupta e enganosa ao qual nós estamos. Cremos que a volta do seu Filho Jesus Cristo está próxima. Por isso precisamos, Pai, estar sendo alimentado todos os dias pela tua palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa história aqui é uma história que já é conhecida pela maioria dos cristãos, que é sobre a mulher do fluxo de sangue. E essa história aqui conta que a pessoa que tocou nas orlas das vestes de Jesus foi curada. Essa mulher que tinha esse fluxo de sangue. Ela em si mesma, ela pensou que poderia ser curada sem que Jesus percebesse isso. Porque a história da cura dessa mulher é algo impressionante. E, inclusive, ela está relatada, está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Os irmãos vão poder ler também esse mesmo texto lá em Mateus, capítulo 5, capítulo 9, Mateus, capítulo 9, do versículo 20 ao 22. O capítulo 5 é o de Marcos que nós lemos, do 25 ao 34. E também em Lucas, no capítulo 8, do versículo 43 até o 48. Mas é interessante, irmãos, nós notarmos alguns detalhes nessa narrativa. Porque se nós olharmos direitinho, nós vamos notar que o milagre sobre a mulher que tinha esse fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Os irmãos leiam o contexto aí nos versículos anteriores, vão perceber que ele estava indo para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava em um estado terminal. Jesus estava indo para atender uma criança que estava quase morrendo, mas no caminho alguém tocou as vestes dele. Alguém tocou as vestes de Jesus. Foi uma mulher. Mas quem era essa mulher, afinal de contas? Irmãos, aqui nas Escrituras nós não vemos registrado o nome dessa pessoa, dessa mulher que tinha esse fluxo de sangue. Tudo o que se sabe é que, através da palavra, que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, essa mulher já estava sofrendo, irmãos, por 12 anos de uma hemorragia. Agora, a questão dessa hemorragia, há alguns estudiosos, que se aprofundam mais e nos mostram, a gente estuda alguns livros, e eles entendem que esse fluxo de sangue era constante, ou seja, 24 horas. Já outros entendem, por meio do estudo da palavra também, porque a Bíblia ela mesma se explica, então outros entendem que essa hemorragia que essa mulher possuía não era necessariamente constante, mas frequente. Ou seja, era algo periódico, ela sofria com
com a perda excessiva de sangue, mas em determinados momentos do dia ou da semana. Mas seja como for, irmãos, aquela mulher ela tinha uma hemorragia, um problema que deixava ela totalmente debilitada fisicamente. E além disso, irmãos, o fluxo de sangue também a tornava uma mulher aquém da sociedade, porque a lei mosaica, porque às vezes a gente fala na lei de Moisés e as pessoas pensam que é só os 10 mandamentos, irmãos. Existe mais de 300 leis, 600 leis para serem cumpridas no Antigo Testamento. E uma delas está em Levíticos, capítulo 15, versículo 19, que diz assim: mas a mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo na sua carne for sangue, ela ficará na sua impureza por 7 dias, e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. Ou seja, se o fluxo de sangue dessa mulher fosse realmente intermitente, ou seja, de 24 horas, ela passou 12 anos em quarentena, sem poder ir para lugar nenhum, sem poder ter contato com seus parentes, sem poder ter contato com seus filhos, por causa da lei mosaica que estava lá em Levítico. Então, dessa forma, queridos, aquela mulher enfrentava uma série de privações, não só físicas, mas religiosas e sociais. Ela não poderia participar dos encontros religiosos nem sociais. Ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém, como era o costume dos judeus. Tudo que ela tocava, segundo a lei levítica, era imundo. Então, diante dessa lei, a cama que ela dormia, a cadeira que ela sentava, as coisas que ela usava, as roupas que ela vestia, o copo que ela bebia água, tudo era imundo. E qualquer um que tocasse nisso seria imundo. A Bíblia também diz, irmãos, que a mulher do fluxo de sangue ela havia procurado ajuda de todas as formas. Nós lemos isso aqui no texto de Marcos. Ela gastou tudo que tinha com os médicos da sua época, os recursos humanos como nós que procuramos, que é normal no ser humano. Ficou doente, tem que ir no médico. Mas há pessoas que acham que o dinheiro é suficiente. Tem pessoas que acham que o dinheiro vai resolver o problema. Mas na maioria das vezes não resolve. A Bíblia diz que eles podem até procurar, como essa mulher procurou durante todo o tempo, tudo que ela tinha, gastou, mas não conseguiu resposta. Nenhum tratamento médico resolveu o problema da saúde dela. Ao contrário, piorava cada vez mais ao longo desses 12 anos. Nós lemos versículo 25 e 26 do capítulo 5 de Marcos. Então, tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos 12 anos, ela praticamente viveu na solidão, acompanhada de uma vergonha, que não podia ter relacionamento com ninguém. Mas como que essa mulher foi curada? Jesus, irmãos, estava por um caminho em Cafarnaum. A Bíblia conta aqui no texto que nós lemos. E ele estava cercado por uma grande multidão, que era normal naquela época. As pessoas não tinham entretenimento para ficar em casa. Elas iam procurar conhecimento. E Jesus, ele era uma pessoa que dava conhecimento. Ele era o conhecimento. E ele operava milagres por causa da sua misericórdia, porque ele veio para salvar os perdidos, mas ele vendo as pessoas doentes, enfermas, leprosas, perdidas, ele se compadeceu delas. Então ele também passou a fazer tudo isso. Ele já havia curado muitas pessoas naquela região, irmãos, então era natural que as pessoas estivessem ali acompanhando ele. E a Bíblia diz aqui que a multidão era tão grande que acabava dificultando a caminhada de Jesus. Era muita gente esbarrando nele. Jesus caminhava por ali apertado, com dificuldade, mas ele não empurrava ninguém. A mulher do fluxo de sangue, essa mulher que padecia dessa doença, ela viu em Jesus, irmãos, a única oportunidade da sua vida. Tem muitos por aí, queridos, procurando caminhos que não vai levar a lugar nenhum, porque Jesus Cristo, Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. E essa mulher, ela percebeu isso. A única oportunidade na vida dela era Jesus. Ela creu nisso. E olha, ela foi além. Ela creu que se ao menos ela tocasse nas vestes dele, a hemorragia dela seria
curada, estancada. Então ela veio escondida, se esgueirando no meio daquela multidão que a repudiava, porque talvez se tivessem visto aquela mulher, iriam impedi-la de chegar até Jesus. Mas os planos de Deus não são frustrados, nem na minha nem na sua vida. Ela veio por detrás da multidão. A Bíblia diz que ela se esgueirou e tocou nas vestes de Jesus. E quando ela fez isso, imediatamente ela foi curada. Lá no versículo 29 está registrado. Mas essa mulher, irmãos, ela achou que poderia tocar. Olha como ela vivia naquela sociedade que a repudiava, que virava as costas para ela. Ela pensou que se ela simplesmente tocasse em Jesus silenciosamente, ela seria curada e iria sair embora e ninguém ia ver, ia permanecer anônima. E realmente poderia acontecer isso, por causa da condição dela. E ela não queria se expor, ela tinha medo de se expor e as pessoas sabiam o que estava acontecendo com ela, como muito acontece hoje, irmãos. Por que nós vivemos num ambiente religioso, eclesiástico, de igreja do Senhor, totalmente doente? Porque não são expostos publicamente. Nós adoecemos, escondemos nossas doenças e fazemos de conta que não está acontecendo nada. Foi isso que ela tentou fazer, porque ela tinha medo do repúdio. Ela tinha medo daquelas pessoas ficarem criticando, ficarem apontando e ficarem enjeitando aquela mulher. Ela já foi enjeitada por tanto tempo, mas ela tocou nas vestes, nas orlas de Jesus. Ela achou que tinha sido curada e poderia ir embora. Talvez por um instante ela pensou, poxa, eu vou embora assim mesmo, porque Jesus não me percebeu e eu já não estou sentindo mais nada. Mas a mulher, irmãos, ela estava muito enganada, como muitos hoje estão enganados. Porque Jesus, ele sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente. Alguém havia tocado em Jesus de forma diferente. Está dando para os irmãos entender isso? Nós precisamos tocar no nosso Senhor, irmão, de forma diferente. Então ele perguntou no versículo 30, quem tocou nas minhas vestes? Não que ele não soubesse, mas ele perguntou para aqueles que estavam ali, para ver como que cada um reagiria. Os discípulos que andavam com ele, que achavam que o conheciam, porque até então esses homens eram apenas discípulos, não eram apóstolos, ainda não tinham entendido quem era Jesus realmente. Eles acharam que não havia sentido aquilo ali. Muitas pessoas estavam tocando o mestre no meio daquela multidão, mas eles achavam, poxa, é claro que alguém está esbarrando nele, mas Jesus sabia que alguém lhe havia tocado. Não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé. E aqui, irmãos, vale dizer que como homem, Jesus, de fato, ele não sabia quem tinha tocado nele, porque ele era um homem ali. Mas como Deus, ele sabia que em resposta a um toque de fé, o poder curador tinha saído nele. Mas como é possível isso acontecer? Jesus era Deus ou ele era homem? Os dois. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele é 100% Deus. Mas ele também se fez 100% homem. Está escrito lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, os irmãos podem olhar. Ele abriu mão de tudo que ele era, ele abriu mão do seu trono, ele abriu mão por um momento, é claro, né? Por um tempo, ele abriu mão da sua soberania, dos seus atributos, para estar entre nós como um homem, nascer de uma mulher. Mas a diferença é que Jesus era sem pecado, irmãos. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Maria, a sua mãe, não teve relacionamento com outro homem, não veio pecado sobre ela. Então Jesus, ele nasceu sem pecado. E a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Ele andava de acordo com a vontade do Pai e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ele sabia que saiu virtude dele naquele momento. Não que ele exerceu o seu poder de Deus, mas que o Espírito Santo, que habitava nele 100%, mostrou para Jesus. Então, meu querido, aquela mulher que havia sofrido com aquele fluxo por tanto tempo, escutou uma pergunta que ela não esperava escutar.
uma pergunta e ela percebeu que aquele que perguntou estava procurando por ela. Então ela entendeu que não poderia mais se esconder. Não poderia mais. A sua fé oculta, em quem ela acreditava, estava sendo revelada agora. Irmãos, muitos de nós declaramos que nós temos fé no Senhor, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. Tudo isso nós falamos nas nossas canções, nas nossas reuniões. Mas nós precisamos mostrar para todas as pessoas que você crê realmente em Jesus. Jesus precisa ser o primeiro em minha vida e na sua vida. Nós não podemos ocultar isso de ninguém, do nosso professor, do nosso patrão, do nosso colega de profissão, de ninguém. A Bíblia diz que naquele momento que a mulher se aproximou de Jesus, na mente dela temendo e tremendo, né, porque ela estava com medo de alguma coisa, e ele declarou toda a verdade para ela. Então, irmãos, é preciso aqui a gente entender que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. Vamos nos pôr no lugar dela. De acordo com aquela cultura daquela época, né, o Antigo Testamento, as leis dos judeus, para ela era inapropriado ficar ali em evidência pública, ela tinha que estar retirada. Além disso, ela sabia que aquela doença a tornara impura e ela não podia tocar em ninguém. Então ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que ela havia sido, por causa do que ela fez, mas mesmo assim, ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou. Mesmo sabendo que ela poderia ser até repudiada por causa de tudo isso das leis, mas ela tomou coragem e se prostrou diante de Jesus, porque ele mesmo falou: alguém me tocou. Alguém me tocou. Provavelmente, queridos e queridas irmãs, foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que ela havia enfrentado durante todo aquele tempo. Ela deve ter falado para Jesus, mas ao invés de repreendê-la, o que Jesus fez? Jesus a confortou de forma amorosa. Ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Queridos e queridas, o nosso Senhor quer que a gente fique livre do nosso mal. O nosso mal pode ser físico, mas principalmente espiritual, emocional. Ele quer que nós venhamos a crer nele com uma fé que vai romper todas as barreiras, uma fé que vai tirar tudo quanto é obstáculo para que nós possamos chegar até o Senhor. Com essas palavras, Jesus não apenas garantiu, queridos, que a saúde daquela mulher fosse recuperada, fosse restaurada, mas ele também restaurou a vida social dela e religiosa. Por quê? Porque agora aquela mulher poderia finalmente ir e vir onde ela quisesse, em paz. Em paz. Porque Jesus é a paz. Só Ele pode dar a paz. O profeta Jeremias, no capítulo 6 e no capítulo 8, ele relata para aquele povo enganoso da época que não estava querendo deixar os caminhos do Senhor serem realizados, os corações duros. Ele dizia: olha, vocês estão trazendo paz aonde não há paz. Mas aqui não, irmãos, aqui veio uma paz verdadeira, que é a paz que provém de Jesus Cristo de Nazaré. Agora nós podemos aprender, irmãos, algumas lições, né, com essa história que nós lemos aqui. Algumas lições para nós, nos dias de hoje. Em primeiro lugar, eu queria pensar com os irmãos o seguinte: Jesus, Ele é a esperança para aqueles que não têm esperança. Jesus é a tua esperança, meu irmão. Ele é a tua esperança. Porque aquela mulher, ela tinha esgotado todos os recursos dela, como diz aqui o texto. Humanamente falando, não havia mais nada que pudesse ser feito por ela. Nada. Talvez se fosse em nossos tempos, ela estaria aí jogada em uma cama, em uma maca, num corredor de um hospital qualquer desse aí. Mas com ela era pior, porque ela estava em uma quarentena de 12 anos. Ela estava presa numa solidão terrível, ela não tinha paz. Ela vivia em agonia o tempo inteiro, porque ela era refém dessa agonia. Aos olhos de todos, a mulher do fluxo de sangue era imunda.
E não havia esperança de que ela deixasse aquela posição amaldiçoada que ela estava. Mas aos olhos de Jesus era diferente. Jesus te olha diferente, meu querido, minha querida. Jesus me olha diferente. Nós olhamos um para os outros de uma maneira errada, mas Jesus não. Ele nos olha com a maneira certa. Jesus, para ele, aquela mulher desprezada que sofria com aquele fluxo de sangue, era tão próxima dele quanto uma filha. Porque foi isso que ele declarou: filha, a tua fé te salvou. Em segundo lugar aqui, irmãos, nós temos que aprender o seguinte: a história dessa mulher que nós lemos, que tinha esse fluxo de sangue, nos ensina sobre a supremacia da santidade de Jesus Cristo. Porque pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, preste atenção nisso, irmãos. Na nossa lógica humana, física, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o limpo. Nós demos uma vez um exemplo de uma pessoa que põe uma luva branca na mão e depois vai mexer na terra, na agricultura, depois de uma chuva. O que vai acontecer? Aquelas luvas vão ficar pretas de lama ou o solo vai ficar branco igual aquela luva? É claro que as luvas vão ficar pretas. Portanto, tudo que aos nossos olhos é impuro contamina o que é puro. Um copo d'água poluída, se você jogar ele dentro de uma bacia, dentro de um tanque de água potável, vai estragar aquela água potável. Assim como um fruto estragado, estraga todas as outras frutas. Então, se uma pessoa é considerada limpa, tivesse contato com algo impuro, ela também seria considerada impura. Isso era lei levítica e também isso é aos olhos humanos, na física. Mas com Jesus ele é diferente, irmãos. Por quê? Porque Jesus ele é totalmente puro e a pureza dele é sem igual. Ele próprio é a fonte da genuína santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, não foi Jesus que ficou impuro. Ao contrário, foi ela que ficou pura. Os irmãos perceberam? Jesus está acima da lei, irmãos. Jesus está acima dos profetas, está acima dos sacerdotes, está acima dos anjos, está acima de todas as coisas, porque ele é puro. Por isso mesmo, somente ele, Jesus Cristo, pode transformar pecadores impuros, pessoas imperfeitas como nós éramos, em filhos santificados de Deus. Porque o que ele faz? Ele tira a nossa impureza e nos dá vestes brancas como a neve, queridos. Está lá em Apocalipse capítulo 3 e 5. Também no 7, versículo 7, capítulo 3, capítulo 7, perdão, versículo 13 e 14. Vestes brancas como a neve. É isso que ele faz com a gente. Em terceiro lugar, para nós terminarmos essa palavra, a história daquela mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. A minha fé e a tua fé, queridos, é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Os propósitos de Deus vão se cumprir, todos eles vão. Isso não tem como não ser, mas agrada o coração de Deus quando nós nos unimos em um só corpo, buscando na mesma fé uma cura, qualquer coisa que seja. Através da fé daquela mulher, Cristo a curou fisicamente e espiritualmente. Através da fé. Ela tinha fé em Jesus. O seu corpo e a sua alma foram restaurados. Por isso que Jesus falou: olha, a sua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Ele está falando isso para você hoje, meu irmão, minha irmã. Está falando para mim. Meu filho, minha filha, a tua fé te salvou. Isso não significa, irmãos, que essa fé era fruto da própria capacidade pessoal daquela mulher. Não, essa fé não nasceu nela, não nasce em mim, não nasce em ninguém. Muito pelo contrário. O Jesus Cristo que estava ali na frente dela, que está ao meu alcance e ao seu, através das Escrituras Sagradas, é o causador dessa fé. Sem Jesus, a mulher do fluxo de sangue jamais teria possuído e jamais poderia ter exercitado nela mesma tamanha fé. Os textos bíblicos comprovam isso. Os irmãos podem ler Efésios capítulo 2, versículo 8 e Hebreus 12, 2. Vocês vão perceber que
é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. E aí nós passamos a ter fé em Cristo Jesus, porque Ele que nos embute essa fé. Ele é o amor que vem até nós, e nós reconhecemos esse amor maravilhoso e passamos a ter fé nele. E além disso, irmãos, como está acontecendo em muitos lugares, infelizmente, mas nós temos que entender que a palavra de Deus ela vai se cumprir toda ela, seja a parte boa e seja a que não é boa aos nossos olhos, mas tudo que está aqui é bom aos olhos de Deus. Hoje muitas pessoas pregam Jesus Cristo, mas acrescentam sempre algo a Ele para que as coisas aconteçam. Por isso que Jesus enfatizou a fé dessa mulher, porque quando Ele enfatizou a fé como instrumento daquele milagre que estava acontecendo, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição de que a peça de roupa que ele estava usando teria contribuído para a cura do fluxo de sangue daquela mulher. Não tem nada a ver, irmãos. É porque foi a primeira parte que ela conseguiu tocar em Jesus, foi a veste da sua roupa que estava roçando quase no chão. Definitivamente, irmãos, quem cura e restaura é Jesus Cristo de Nazaré em resposta à minha e à sua fé. E não um pedaço de pano, um tecido qualquer, um objeto qualquer, supostamente místico ou sagrado, consagrado, que você tenha que levar para aqui e para ali. Não é isso que te salva. Não é isso que aumenta a sua fé. O que te salva, quem te salva é Jesus de Nazaré. E a partir dele, a nossa fé vai aumentando. Por isso que nós temos que pedir a Ele, Senhor, nessa manhã, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. A nossa fé espiritual, queridos. Já falei outra hora e volto a repetir. Quando Jesus diz, olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda e dizer aquele monte, a parte para lá ou para cá, ele vai. Isso não é literal não, irmãos. Isso é uma figura de linguagem. Jesus está falando espiritualmente, está dizendo, olha, a sua fé, ela pode mover espiritualmente qualquer montanha que esteja atrapalhando a sua caminhada. A sua fé pode apagar qualquer fornalha que esteja atrapalhando na sua caminhada. A sua fé pode fechar qualquer boca de leão que esteja querendo te atrapalhar. Então, irmãos, não são com coisas, não são com coisas feitas por mão de homens que a nossa fé vai ser, vai estar realmente embasada no Senhor. A nossa fé é no poder de Jesus Cristo de Nazaré, de nos salvar, de nos libertar, de nos curar, de nos dar força para caminhar em meio a um tempo tão terrível que nós estamos passando. Creia como essa mulher creu, queridos. Tenha fé. Por pior que você esteja, tenha fé, porque Jesus está te ouvindo. E a hora que você estender a sua mão, você vai tocar não só nas vestes dele, mas agora você vai tocar em suas mãos, porque ele está com as mãos estendidas esperando por nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir.